além disso, a balança tá pesando mais pro seu lado. Isso é realmente um problema? Será que a gente tem mesmo que ficar se comparando ou foi algo inserido ali? De veja o que seu marido faz, o que você faz e tem que compensar. O tempo todo tem que compensar, como uma calculadora ambulante. Deixa eu ver o que eu faço, deixa eu ver o que o meu marido faz. Isso tá destruindo muitos casamentos. Pra ser uma grande esposa, e dos homens, da parte dos homens também, né? O que você vai fazer pra virar um grande homem digno, né? De uma mulher que vai se casar com você, né? Como que você vai virar um bom marido? Muitos pais acham que, não, eu tenho um aplicativo onde eu rastreio tudo. Mas quantas vezes por dia você olha que o tudo que os seus filhos estão fazendo? Ou você olha uma vez por mês, bate o olho e acha que tá tudo certo? Ou você só carrega essa segurança achando que e nem olha o que tá acontecendo ali? Mas mais do que isso, são poucas as coisas que realmente são interessantes para uma criança e um adolescente no telefone. Bem-vindos a mais um episódio de Ideias Têm Consequências. Eu sou Gabriel Kanner. Hoje eu estou muito animado com a nossa conversa, estava ansioso para receber essa pessoa aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que aperte o botão inscrever-se. Toda semana temos um ótimo papo com pessoas que estão trabalhando de alguma forma na cultura do Brasil, estão falando sobre valores e estão falando sobre os temas mais importantes do nosso tempo. Hoje eu recebo aqui Yasmin Fleming. A Yasmin é psicoterapeuta, especialista em relacionamento, está fazendo um trabalho incrível na internet ao longo dos últimos anos. Eu comecei a acompanhar muito o seu crescimento, Yasmin, né? Comecei a ver os vídeos, eu comecei encaminhando para minha esposa os vídeos. Você deve escutar isso de muitos homens, Muito. Né? E realmente é fantástico o trabalho que você tem feito, falando sobre esse tema tão importante que é o casamento. Então, quero começar falando sobre como você chegou a esse ponto para falar sobre relacionamento, como que você chegou na internet, como que começou tudo isso? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É muito bacana a iniciativa de vocês, todo o projeto, todo o trabalho tem um significado muito importante para mim, então foi um convite realmente muito especial. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou psicoterapeuta, eu sempre produzi conteúdos sobre a saúde mental feminina. Então eu falava sobre diversos cenários que a mulher moderna hoje enfrenta, com toda essa dinâmica, principalmente cultural, mulher inserida no mercado de trabalho, uma cultura muito complicada para a mulher também lidar, sobre casamentos, relacionamentos, criação de filhos. Só que sempre que eu falava especificamente sobre casamentos, a minha audiência gostava muito, queria entender um pouco mais de como elas poderiam também levar a família, mesmo tendo uma vida um pouco mais agitada, que é a vida da mulher hoje, que ela trabalha fora também e precisa dar conta de várias frentes. Então eu comecei a falar mais sobre casamento por realmente uma demanda da audiência. Sempre que eu abria a caixinha de perguntas e fazia conteúdo sobre casamento, elas acabavam trazendo mais demandas até mim e eu percebi o quanto essa dor realmente é muito grande e muito maior do que eu pensava alguns anos atrás. Sei. O que você acha que são os principais problemas da sociedade moderna, né? Hoje a gente tem uma sociedade muito materialista, muito hedonista, e acho que muitas pessoas perderam o real sentido do casamento. Muitas nem sabem por que se casam ou não entendem exatamente o que estão fazendo, né, no ato, né, no sacramento, se for pensar na Igreja Católica, do casamento. Então, qual o panorama que você pinta do atual cenário do matrimônio no Brasil? Eu vejo 3 pontos que foram muito importantes ao longo da história para chegarmos no cenário atual, né? O primeiro foi a inserção realmente da mulher no mercado de trabalho, não só no chão de fábrica, mas hoje na configuração familiar, que a mulher realmente precisa trabalhar. É muito difícil uma família onde a mulher consegue ficar em casa com as crianças. Então, já foi um ponto muito complicado, porque a criança precisou ficar com outras pessoas, sendo criada pela escola, longe do seio familiar, e a mulher, então, mais preocupada em prover a família, um papel que antes era masculino, e fazia muito mais sentido, numa sintonia perfeita, como uma família poderia funcionar. Então, esse foi o primeiro impacto muito grande. O segundo foi o divórcio, a possibilidade do divórcio. Não só colocado ali como ele foi feito para ser, como uma possibilidade de uma via, né, onde realmente alguma coisa muito séria acontecesse dentro do casamento, quase que uma separação de corpos, mas que pudesse ser formalizada, claro, fora da igreja.
Então, o casamento ali começou a realmente sair do sacramento. O Estado laico trouxe o casamento como um contrato, que pode ser feito e desfeito a qualquer momento. Se você não está mais feliz, tudo bem, você vai viver sua vida, porque sua felicidade importa mais do que a sua palavra, a sua promessa diante de Deus e os seus filhos, né? Então, o divórcio e a cultura, que trouxe ali numa sincronia infeliz, que foi o feminismo. A ideia de que a mulher no mercado de trabalho é mais forte, ela consegue se desenvolver profissionalmente, isso é sucesso, depender de homem é fracasso, cuidar dos filhos é perder tempo, porque você pode pôr na escolinha. Assim que a pessoa começa a fazer algum dinheiro, ela já contrata muitas pessoas para trabalhar dentro da casa dela, e não só para auxiliarem, como seria o melhor cenário, mas para realmente delegarem todo o trabalho e deixarem ali todo o cuidado familiar, que é tão importante para o vínculo, deixar por conta de outras mulheres e de outras contratações. Sim. Dá para se aprofundar bem em cada um desses pilares, né? Começando pelo primeiro, a mulher do mercado de trabalho. Isso realmente é um desafio muito grande hoje em dia, porque mudou muito o cenário, né? A gente vê muitos influenciadores hoje em dia falando que a mulher tem que cuidar da casa, né? Enquanto o marido trabalha. E claro, isso é uma realidade. Se o casal consegue se organizar para isso, é maravilhoso, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria Sim. dos casais, né? Sim. Hoje em dia, ainda mais nos centros urbanos. Antigamente, eu tive essa conversa com o padre José Eduardo, quando ele esteve aqui. Antigamente, o cenário das famílias era muito mais num ambiente rural, né? Então, as pessoas trabalhavam no campo, os filhos normalmente começavam a trabalhar ali junto com a família. Então, a mulher conseguia cuidar da casa, né? O pai se dedicava, os filhos começavam a ajudar já na lavoura. No ambiente urbano, é difícil isso, né? Quando as pessoas estão morando em apartamentos, né? Espaços muito, muito menores. E é uma pergunta que surge muito aqui no Em Busca da Verdade, porque tem muitas mulheres que trabalham, né? E começam a se aprofundar em filosofia, começam a estudar tudo isso, né? Na parte espiritual também. E é uma pergunta que surge sempre, né? Como fazer essa conciliação? Ao mesmo tempo que a mulher sabe, né? No momento que ela casa, que ela vira mãe, ela tem que se dedicar para essa vocação da maternidade, que é a coisa mais importante que ela pode fazer. E, ao mesmo tempo, muitas mulheres não conseguem se dar ao luxo de simplesmente pararem de trabalhar. Sim. Então, como é que você se aprofundaria nesse tema? Eu sempre digo que o problema não é a mulher trabalhar. O problema é ela colocar o trabalho em primeiro lugar. Perfeito. Entende? Ela viver para o trabalho, ela querer sempre mais e mais e mais. O problema não é também querer crescer profissionalmente, mas querer crescer mais profissionalmente do que cuidar da família e perder a mão. Eu já atendi muitas mulheres e tenho muitas alunas que antes elas trabalhavam à noite sem precisar, porque elas entravam naquele flow empresarial de sempre querer mais, uma reunião a mais, um caso a mais. E quando elas estão vendo, os filhos estão ficando de lado, elas colocam os filhos para dormir logo, dão telas muito mais do que realmente o necessário ali para fazerem alguma coisa rapidinho, acabam abusando do uso de telas, já não sabem mais o que está acontecendo na vida dos filhos, não tem tempo algum com os maridos. Isso acontece demais. Quanto tempo você passa com o seu marido por dia? Qual é o tempo de qualidade do casal? Ah, eu não consigo. Para mim não dá, a minha vida é muito corrida. A grande questão é, a vida nunca vai ficar menos corrida. Nunca vai ficar mais fácil, nunca vai ter menos demandas. Ah, quando as crianças crescerem, quando elas crescerem, elas vão dar outro tipo de trabalho, elas não vão deixar de dar trabalho. Então, ou você vai organizar a sua rotina em prol da sua família, até para que o seu trabalho tenha um significado. Eu trabalho pela minha família. Eu acordo todos os dias, eu luto, eu trabalho, eu quero levar mais conforto para minha família. Claro que existe um propósito de transformar a vida de outras pessoas também, mas a gente tem que sempre trabalhar pela nossa família. Então as mulheres estão colocando o ganho financeiro na frente da família. Esse é o grande problema. Não é trabalhar, não é sair para trabalhar. E tem muitas mulheres que elas não conseguem trabalhar menos, né? Porque uma coisa que eu sempre falo também, é importante um planejamento familiar para que a mulher consiga trabalhar um pouco menos, ou trabalhar de dentro de casa, conseguindo passar mais tempo com os filhos. Eu já precisei passar muito tempo fora de casa trabalhando, e nós levamos anos e anos de planejamento familiar para que eu pudesse hoje montar o meu escritório dentro de casa e trabalhar dentro de casa. Então, é um planejamento familiar, mas também é algo que tem que estar no coração das famílias, de que o lugar da mulher é lá dentro. Tudo bem, nem para todos isso é possível, né? Em muitos casos, a mulher realmente precisa trabalhar fora. Mas um cenário muito triste é a mulher que se cansa tanto no trabalho que ela chega em casa e fala, agora é o meu descanso.
agora é minha hora de descansar, eu quero que as crianças saiam da frente, eu quero fazer tudo que for mais rápido e prático, porque eu preciso descansar para trabalhar amanhã. Para a mulher, o trabalho mais importante é quando ela chega em casa. É quando ela abre a porta e as crianças chegam correndo e querem a mamãe, e o marido precisa da atenção da esposa. É aquilo que nutre todo o ambiente da família dela, tudo aquilo que ela realmente está construindo e que tem valor. Então, a grande questão é onde está o trabalho nas prioridades da vida dessa mulher. Porque trabalhar mais a gente sempre vai poder. Sempre terão outras oportunidades, novas oportunidades. Mas tem que ter prioridade, senão a gente se perde. E nesse ganho financeiro, nesse anseio de que o que realmente vale é o meu sucesso profissional, as mulheres acabam se perdendo aí. Então, qual que é a grande questão para mim? A mulher pode, em muitos casos, precisam trabalhar fora. Mas a família como prioridade. É muito cansativo? É muito cansativo. Mas não tem nada de valor que a gente construa nessa vida que não seja muito cansativo. Que não seja muito desgastante. Ah, mas é muito difícil. Sim, é muito difícil. Mas é possível. É um difícil que é possível. Sim. É a questão da hierarquia correta, né? Isso a gente consegue aplicar a várias coisas. Quando você subverte a hierarquia, tem duas coisas que são muito importantes, mas uma acaba ficando para trás. Não tem jeito. Sim. O segundo ponto que você falou sobre o divórcio, né? A gente vê explodindo a taxa de divórcio no Brasil. Praticamente dobrou, se a gente pegar as últimas décadas. E, de fato, isso é algo que estava um pouco fora do espectro do que as pessoas pensavam em fazer como possibilidade, né? O divórcio era ilegal no Brasil. Hoje seria uma insanidade, né? A gente não consegue imaginar a gente propor esse tema, né? Será que o divórcio deveria ser legal ou ilegal? Então a gente vê como a janela de Overton realmente vai mudando bastante. Sim. Por que você acha que ficou tão banalizado? Foi a estratégia perfeita, né? Liberar o divórcio e não só isso, mas colocar o divórcio como uma opção tão possível, tão comum como um contrato. E eu estava dando uma olhada nas estatísticas para uma palestra que eu fiz umas semanas atrás. Metade dos casamentos estão acabando antes do primeiro filho completar 10 anos. Metade. É muito. É muito. É assustador. É realmente o casamento como um contrato civil. Não existe mais o sacramento. E uma coisa muito triste até que eu vejo é, eu quero me casar na igreja. Por quê? Porque é lindo. Porque é bonito. Sim. Porque é um cenário, não é mais o sacramento, né? Isso foi tirado das pessoas depois que a educação ficou para a escola e as mães estão ocupadas, não houve mais uma educação religiosa. São poucas as pessoas que tiveram sorte de crescerem dentro da igreja, da religião e já tendo esses valores morais. Então, com o culto hedonista, o que importa é a minha felicidade, e se meu marido não me faz feliz e os meus filhos não fazem, isso naturalmente em algum momento da vida vai acontecer, porque a vida é feita de problemas, né? De desafios, e conviver a dois sempre vai ser desafiador. Criar filhos sempre vai ser cansativo, em alguns momentos a mulher está mais fragilizada. Acaba sendo a estratégia perfeita de manipulação, porque as famílias são corrompidas desde a base. Aí as crianças ficam entregues à educação que a escola quiser entregar. Sim. Inclusive, muitos se enganam até, né, de acreditar que a escola quer o bem da criança. A escola, ela quer mais um militantezinho ali sendo formado. Eu não sei nem se eu posso falar isso. Claro que pode. Então tá bom, mas é o que você já sabe. A escola quer mais um militante ali sendo formado. E os pais separados, a mãe precisando trabalhar cada vez mais, porque ela virou a provedora da família, a criança vai sendo entregue. Então o divórcio foi a armadilha perfeita para conseguir corromper as famílias e trazer as crianças para perto. E se você não tem uma visão transcendental, se você não entende o sacramento, que ali você está afirmando, e não interessa, é muito mais profundo do que o contrato que você está assinando com o Estado, ali, né, do casamento civil, mas você está firmando um compromisso com Deus, com o seu Criador. Se você não entende isso, realmente vira algo banal, né, porque não... Eu, né, até queria escutar você sobre isso, mas acho que a única forma de manter um casamento para a vida toda é com uma visão religiosa, porque senão, realmente, se eu tenho uma visão totalmente contratualista ali, né, provisória do relacionamento, por que eu, né, na primeira dificuldade eu vou pular fora, não tem nada mais profundo, não tem um compromisso com um ente superior, né, com o próprio Deus que está me segurando ali no casamento.
Eu Sim. até vi uma estatística que 50% dos casais estão apenas juntos, né? Ou seja, não tem nenhum casamento civil, se separam, e aí vai, casamentos que foram feitos na igreja, depois casais que vão à missa juntos todo domingo, e por último, casais que rezam juntos todas as noites e vão à missa aos domingos, a taxa de divórcio cai brutalmente. É algo em torno de 0,003%. Então, você atribui principalmente a isso, os divórcios? Nós somos feitos por Deus e para Deus. A partir do momento que a pessoa não tem uma vida religiosa, que ela não tem Deus no centro, né, no lugar que ele tem que estar, ela vai colocar alguma coisa no lugar. Nem que seja ela mesma. Uhum, E aí vira a felicidade dela, o que ela acredita, o que ela quer fazer, o rumo que ela quer tomar. E essa é a mentalidade divorcista, né? uhum, Onde o que importa sou eu. Se alguma coisa acontecer no meu casamento, eu me divorcio porque eu preciso estar bem. Essa é uma máxima que eu recebo muito em consultório e muito entre as minhas alunas. E muitos se enganam achando, claro, o marido também, né, tem os problemas, também está sendo ali perturbado por essa cultura, uhum, onde a mulher tem que fazer mesmo, tem que pagar mesmo, tem que trabalhar mais e tem que fazer mais. Então, claro que existe esse problema pro lado masculino também, mas como eu trabalho feminino, é mais dele que eu vou falar. Muitas mulheres querem tomar tanto à frente da família, da casa, das contas, que elas não percebem e acabam se sobrecarregando. E uhum, muitas vezes elas têm uma boa família, elas têm um bom marido, mas elas não conseguem lidar com isso, porque não ensinaram isso para elas. uhum, As mães dessas mulheres, que são as mulheres da nossa geração, elas já estavam ocupadas demais trabalhando. uhum, Elas já estavam ocupadas demais para levar as crianças na igreja, para ensinarem o que é certo e o que é errado. Essas crianças já foram delegadas, a nossa geração já foi delegada à escolinha. uhum, Entende? Então, os ensinamentos que biblicamente deveriam ser passados de mães para filhas não foram. A mulher cai no casamento sem saber lidar com ele, uhum, sem uma visão realmente transcendental do que é um casamento. Uma coisa que muitas me falam é: mas e aí? Eu faço isso e meu marido não faz o mesmo? Na balança tá mais pesado pro meu lado. Primeiro, ela tá só vendo o lado dela. Naturalmente, a gente faz isso, porque nós sabemos dos nossos esforços, né? uhum, Enquanto o marido tá lá em outro lugar, ela não tá vendo qual tá sendo o esforço que o marido tá empenhando. Mas, além disso, a balança tá pesando mais pro seu lado. Isso é realmente um problema? uhum. Será que a gente tem mesmo que ficar se comparando ou foi algo inserido ali? De veja o que seu marido faz, o que você faz e tem que compensar. O tempo todo tem que compensar como uma calculadora ambulante. Deixa eu ver o que eu faço, deixa eu ver o que o meu marido faz. Isso está destruindo muitos casamentos. Uhum. Ah, mas se eu for pôr na balança não compensa pra mim. Mas você tá fazendo isso pelo seu marido? Ou você tá fazendo isso porque é o seu dever, a sua obrigação, é a missão da sua vida? Na Uhum. hora que você for prestar conta disso, você vai falar, ah, então eu não fiz porque o meu marido não fez? Ou vai ser você, com você mesmo, diante de Deus, e falando por que você não fez? Uhum. O porquê você não respondeu dessa maneira? O porquê você não cumpriu com as suas obrigações? São suas. Sim. É a sua missão, é a sua história, é a sua vida. Uhum. Então, parar um pouco com o cálculo que elas foram ensinadas a fazer e realmente ter essa visão de transcendência. Nós estamos aqui para mais. Nós prestaremos conta de tudo que nós estamos semeando. E você vai chegar lá e vai falar, então, mas é que o meu marido... Não, isso não faz sentido algum. É parar de ser uma calculadorinha e Sim. começar realmente a se enxergar como uma pessoa que veio aqui para uma missão e Sim. construir essa missão, sem ficar olhando para os lados o tempo todo. Uhum. Então, o divórcio está vindo de várias frentes que foram colocadas na vida de uma mulher que não teve ensinamento de como um casamento poderia funcionar. Sim. A geração anterior eu vejo que falhou muito nesse sentido, né? De passar valores. É, eles, eu nasci em 1990. Eu sinto que a minha geração foi criada assim, você vai, se vira, né? Você vai descobrir sozinho como que faz. E as mulheres, mesmo as mulheres, eu vejo hoje em dia que se consideram conservadoras ou, enfim, católicas, religiosas, elas receberam tanta propaganda feminista, tanta propaganda revolucionária ao longo dos últimos anos, que é muito difícil desfazer vários desses nós, né? O Sim. terceiro ponto que você colocou foi exatamente esse da cultura.
E acho que tiveram vários marcos, né, que o feminismo foi avançando ao longo do tempo. Um dos principais que eu vejo, né, para toda essa questão da revolução sexual foi a pílula anticoncepcional. Sim. Como você vê essa relação, né, porque talvez antes do casamento tenha um impacto maior, né? As mulheres que começam e a gente vê hoje em dia mães que começam a levar a filha menstrua, ela leva no ginecologista, vamos colocar DIU, assim, é uma insanidade. É, então eu queria que você falasse da pílula, né, e de métodos anticoncepcionais antes do casamento, e se no próprio casamento também isso tá gerando problemas. Sim. A mulher, ela não só agora pode se divorciar, né? Ela pode ter, não só a mulher, os homens também, porque a pílula acabou liberando os homens da responsabilidade. Uhum, Não só se divorciar, mas ela pode ter relações antes do casamento. Mas o que é mais impactante do que isso é como não ensinam o para que é feito, para que foi feita a relação sexual. uhum. Então é realmente, você sentiu vontade, toma esse remedinho, É, vai lá e faz o que você quiser, porque não vai dar nada. Não tem uhum. problema nenhum, Sim, tá você não tudo tem que arcar certo. com as consequências. Exato, não tem consequência alguma. Então, realmente, acaba amarrando cada vez mais as pessoas a viverem para os prazeres Uhum. baixos. Você sentiu vontade, você vai lá e faz. Você sentiu Sim. vontade do ato sexual, você vai lá e faz, você não tem consequência. Você quis se casar porque você gostou muito da pessoa, você pode se divorciar porque não tem consequência. E vai retirando todas as consequências da vida da pessoa, mas mundanas, né? Porque depois essas consequências vão chegar. E, de certa forma, a gente pode observar que nós estamos batendo recordes de estatística de ansiedade e depressão. Uhum. Isso não é por acaso. Sim. São as pessoas que vivem para os prazeres em busca de uma felicidade que não se concretiza. Porque não tá em mais uma noite de prazer, não tá em um segundo, terceiro, quarto casamento, não tá em um final de semana que você foi passar em uma viagem internacional porque você trabalhou muito. A felicidade não tá aí. E as pessoas acabam se dando conta disso tarde demais. Uhum. Né? Mas a questão da pílula fez com que as mulheres ficassem cada vez mais sendo levadas por uma cultura dos prazeres baixos, Sim. onde a família realmente é só um detalhe, e um detalhe que muitas vezes atrasa. Um outro fenômeno que tem acontecido bastante, eu tenho recebido muito, são mulheres mais velhas, que entraram na ideia dos pais de trabalho, tenham Uhum. uma carreira incrível, e elas têm realmente carreiras profissionais maravilhosas, mas que a família foi ficando para depois. E é muito triste, porque nós temos um reloginho. E esse reloginho, ele não para esperar a carreira. Sim. Sim. Então, são as mulheres que, hoje mais velhas, acabaram construindo outras coisas que não foram a família, por serem ensinadas Sim. pela própria família de origem. E hoje E que aí não acabam tem filhos. que não têm filhos, não se casaram, e hoje acabam colhendo frutos das próprias escolhas, sim, mas também de uma imaturidade onde não tiveram pessoas mais maduras para orientar. E, inclusive, foi daí que nasceu o quadro que eu trago no Instagram. Uhum. Eu vejo grandes nomes falando sobre casamentos, mas nomes masculinos. E eu sempre questionei esse cenário. Eu falei, por que não tem um grande nome feminino falando sobre isso, de mulher para mulher? Uhum. Faz sentido ter homens, porque muitas mulheres não tiveram pais para darem conselhos sábios, então a figura masculina se encaixa muito bem, mas a maioria das mulheres também não tiveram mães, Uhum. porque as mães estavam ocupadas demais trabalhando, Uhum. ocupadas demais também sendo perturbadas por toda essa cultura. Então seria tão legal ter um quadro onde a gente pudesse trazer ensinamentos que a mãe poderia ter dado e elas não receberam. Sim. E aí nasceu o quadro Café com a Tua Mãe, e Sim. inclusive o jargão que eu uso. Se você não teve uma mãe para te ensinar isso, e a nossa cultura não teve, a nossa geração não teve Uhum. uma mãe para ensinar isso. Sim. Eu vou, e esse é o Café com a Tua Mãe. Então foi essa ideia aí que eu trouxe com esse quadro. É fantástico o quadro. E é isso, eu vejo que a última geração, ela foi dando ênfase em coisas sempre externas, para fora da casa. Então, eu preciso mandar o meu filho para fora, meu filho tem que fazer 300 aulas, né? Depois vai fazer aula de inglês, de tênis, de basquete, de natação. Semana passada eu estava numa aula no Rio com o Diego Reis, que é um grande amigo, professor nosso aqui no Em Busca. Aí foi muito engraçado que ele fez essa provocação para os pais lá na aula. Ele falou: vocês colocam o filho de vocês na natação, né? Tem que nadar todo dia. Aí ele falou: vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Algum de vocês, pais, tem que nadar pra caramba todo dia? Muito
muito bom. É isso, né? Porque no fundo, tudo que a gente faz é aquilo que a gente deveria passar para os filhos. E a gente foi colocando os filhos para fora, aí os filhos não aprenderam a fazer nada dentro de casa, as mulheres não aprenderam a fazer nada dentro de casa, não aprenderam a fazer serviço de casa. Aí quando elas Sim. forem ter a própria casa delas, elas vão ter que terceirizar isso, muito provavelmente, a cozinha, a própria organização da casa, né? Se for ter funcionário na casa. Mas como é que ela vai saber orientar as pessoas, né, e cobrar se ela própria não sabe fazer? Como qualquer trabalho, né? Primeiro você tem que saber fazer numa empresa para depois você delegar. Sim. Então, eu vejo que essa distorção foi sendo muito grande. E aí a coisa mais importante, que é a fé, os valores e o próprio casamento, como que você vai se formar para ser uma grande esposa. E dos homens, da parte dos homens também, né? O que que você vai fazer para virar um grande homem digno, né, de uma mulher que vai se casar com você, né? Como que você Sim. vai virar um bom marido? Então eu vejo que os homens foram ficando cada vez mais infantilizados nesse sentido. As mulheres ficaram sem uma base concreta. Como é que eu cuido de uma casa, né? Como que eu vou nutrir o lar? Como que eu vou cuidar do meu marido, ser uma boa mãe, uma boa esposa? E foram colocando várias outras coisas por cima disso. Então, isso é fundamental. Acho que você está falando, está voltando a falar para as mulheres aquilo que é o mais importante, né? E como que você tem sentido a repercussão disso, o retorno? Você vê que muitas mulheres estavam perdidas nesse sentido? Isso que você falou é muito interessante das aulas extras. Acontece muito. O que eu observei desse movimento, tá? 3 gerações. A primeira, ali a gente coloca os nossos avós, eles estavam se acostumando ainda com a mulher a trabalhar. Essa nova configuração familiar, o homem, via de Uhum, regra, já não ganhava tão bem assim, porque tinha mais mão de obra, então realmente precisava da mulher trabalhando também. Então a família estava se acostumando e geralmente eram famílias que tinham uma renda menor e uhum, precisavam realmente trabalhar muito mais, mas para os nossos pais, no caso na geração anterior, ainda faltou muito. Eles ainda estavam se adaptando. E os nossos pais, os pais da nossa geração, eles precisaram trabalhar tanto que eles não conseguiram transmitir o que uma mulher faz dentro de casa. Como uhum. você cuida? Como funciona um casamento? Como eu vou saber como funciona um casamento se eu não assisti um casamento? Porque muitas são filhas do divórcio ou tiveram pais que brigavam muito e viviam casamentos terríveis. Eu nunca assisti isso acontecer e ninguém nunca me ensinou. Uhum, Então eles pegam o que faltaram ali para eles, né, de conforto material e querem levar isso para os filhos, não como presença. Olha, uhum. agora nós temos um pouco mais de conforto, eu posso estar em casa com vocês. Não, eu posso te dar mais conforto material. Vamos lá fazer aula de inglês, aula de espanhol, aula de natação, aula de balé. Nada contra, porque muitas aulas são realmente muito importantes Uhum. e enriquecedoras na formação da criança, mas acaba levando a criança para tantas aulas extras que a mãe vira uma motorista, ela nunca está dentro de casa. As crianças não têm ali uma família que senta na mesa para jantar todos juntos, porque sempre tem uma aulinha à noite para fazer. E a Sim. configuração realmente acaba sempre ficando comprometida. Mas eu vejo muito esse movimento, sabe? Hoje, os pais estão financeiramente mais estáveis, mas não conseguem transmitir isso para as crianças, entregar essa estabilidade como presença, Sim. olho no olho, tempo de qualidade. Vamos fazer um passeio, mas que não precisa ser um evento. Vamos fazer um passeio juntos, todo Sim, e mundo no no parque. parquinho, no parquinho eu te empurro da balança. Não, é sempre assim, vamos pra Disney, vamos fazer um tour na Europa. E aí acaba vivendo em eventos que também são muito bacanas, mas que não é o dia a dia, não é o que marca. Sim. Não é o que realmente marca na vida da criança. Ela vai se lembrar do que ela fazia todos os dias, do jantar, das conversas com o papai e com a mamãe, e não de momentos pontuais na vida dela. Vai Então, isso lembrar está dos sendo móveis, perdido. dos móveis que você comprou pro quarto, né? Do Exatamente. bebê. Exatamente. Quantas reformas foi feita no quartinho ao longo da vida. Mas de como a mamãe e o papai estavam ali presentes e ensinando o que é certo e errado. Uhum, A nossa geração foi muito prejudicada nisso, porque não existe mais uma vida espiritual, uhum. não existe mais uma vida moral, não existe mais o certo e errado. Estão contando com que a escola vai ensinar isso para as Sim. crianças. E quando a gente tira Deus do centro, a moralidade e a vida correta, o que é e o que não é,
a criança fica perdida. E, mais uma vez, coloca alguma coisa naquele centro. Nem que Sim. seja ela mesma. Nem que seja um ídolo. E aí vem a nossa cultura, né? E Sim. realmente destrói o que já estava quase perdido. Sim. Essa questão da presença é tão fundamental, acho que as pessoas precisam falar mais sobre isso, porque na cabeça dos pais, eles acham que estão fazendo muito bem, estou colocando meu filho para ser exposto a várias aulas diferentes, né, vários conteúdos diferentes, mas no fundo, a coisa mais importante vai ser a presença dos pais, né? Então, se você tirar a espuma, digamos assim, é uma aula de tal, sei lá, instituição, pode ser, ou é um lugar muito bom que eu estou mandando meu filho, mas no fundo, né, o que que interessa ali daquela história? Você está colocando ele na presença de vários outros adultos, e esses vários outros adultos, eles vão forjar o seu filho, né? Quando é mais simples do que parece, né? O filho precisa da presença dos pais, ali falando, orientando. Isso vai ser mais importante para a formação do caráter, né? É, se o seu filho passa mais tempo com outros adultos durante o dia do que com os próprios pais, tem alguma coisa errada, né? Exatamente. E uma Então, mãe que aprenda a ser mãe. Porque tudo bem, talvez ela não tenha tido uma mãe presente. E aconteceu na vida dela. uhum, Vamos para a próxima página? Como você vai ser uma mãe presente? sim, Um pai que precisa ser pai, que talvez também não tenha tido um pai para ensinar como que é ser um pai de verdade. sim, Mas vamos para a próxima página, você vai ter que aprender. Então, essas formações que têm surgido agora na nossa geração são realmente muito importantes, uhum, porque nós estamos precisando aprender o que não foi transmitido, o que sim, deveria ter sido transmitido e não foi. sim, Mas a nossa próxima página é: precisamos aprender. Isso não pode vazar para a próxima geração. sim, Essa responsabilidade é nossa. sim, Não adianta termos consciência, nós precisamos transmitir isso para os nossos filhos. Esse é o nosso maior legado. sim, Transmitir isso também trazendo mais pessoas, né? Vocês têm formações muito interessantes. Eu também tenho as minhas alunas de transmitir isso para mais pessoas, para que mais famílias sejam não só restauradas e recuperadas, mas blindadas de verdade, do quanto essa nossa cultura fica tentando corromper por todas as brechinhas. sim, Por mais que nós tenhamos consciência, né, do que tem acontecido, todos temos uma sementinha ali que sim, foi plantada. Então, é uma chamada de consciência eterna, de se sim, perceber, de se examinar, porque sempre tem vestígios ali que foram colocados, não tem sim, jeito. E isso que você falou da escola realmente acontece. Eu estudei em escola particular por alguns anos. E nesses anos, eu tive um professor que era do PSOL, ele era coordenador do PSOL da minha cidade. E ele era meu professor de sociologia, que estava ali me dando aula sem os pais saberem. Mas eu sei o quanto foi uhum, tendencioso tudo sim, que ele trouxe para dentro da sala de aula hoje, sim, porque eu consegui ter os conhecimentos que eu tenho. uhum, Enquanto isso, muitos colegas não conseguiram e realmente caíram naquela narrativa, que sim. é a armadilha perfeita. Eu escuto de alguns pais hoje em dia que eles veem claramente que tem vários problemas na escola, mas é como se tivessem uma venda nos olhos, né? Eles não querem enxergar e falam assim, não, mas ou vão minimizando o problema. Falar, não é tão grave assim, porque educação a gente dá em casa, né? Os valores a Hum, gente ensina em casa. Mas eu sempre falo, por que que você colocaria o seu filho para estar em contato com vários outros adultos que estão falando o contrário do que você fala em casa? Aí eu costumo falar o seguinte: se a escola é uma pauta negativa na sua casa, tem alguma coisa errada. E vira uma pauta negativa em muitas famílias, porque eles veem que tem um problema, mas vão minimizando. Falar, agora aconteceu tal coisa, a gente foi lá conversar com a diretora. Ah, agora melhorou. Aí daqui 2 meses acontece algo pior. E vai assim. E sim. aí o que eu costumo falar é que a escola tem que ser uma pauta positiva. Você tem que falar com orgulho da escola, dos seus filhos. Nossa, como é bacana a professora, olha o que eles estão aprendendo. Se toda vez que o assunto surgir for algo negativo, é porque é uma dor de cabeça para a família. E por que que a família vai querer viver com uma dor de cabeça dessas? Sim. Você recebe esse tipo de queixa também em relação à escola, dos pais? Sim. Recebo tanto em consultório quanto alunas e na vida real. Uhum, É muito complicado hoje encontrar uma boa escola. Muitas trazem a história de uma boa escola, tá? Aqui o uhum, seu filho vai estar protegido. Eu sou uma sommelier de escolas, digamos assim. Eu sim, visito muitas escolas, eu entendo, eu mexo em apostilados. E
vou até falar algo aqui, não sei se eu poderia, mas muitas escolas católicas Sim. lá dentro estão totalmente corrompidas, assim. São Uhum. professores que... É a teologia da libertação dentro da escola católica, tá? Sim. São os professores que dizem que são católicos, acreditam que são, mas que eles não levam a nossa moral, eles não trazem o que a gente realmente acredita e desejam para os nossos filhos. Então, não existe uma escola que você pode colocar o seu filho e ficar em paz. E Uhum. falar, agora sim tá tudo certo e eu confio. É sempre folhear a apostila, é sempre perguntar, é sempre conversar. É um cenário muito delicado, eles realmente querem as nossas crianças. Eu sei que para muitas pessoas parece teoria da conspiração, mas não é. Por quê? As crianças, elas são imaturas. E por mais que a educação a gente dá dentro de casa, concordo? Educar de verdade é dentro de casa. Mas pela imaturidade que é própria da idade, eles são suscetíveis a narrativas dos colegas, dos professores que são mais legais, porque pai e mãe não é amigo. Pai e mãe é pai e mãe, tem que ser uma Uhum. autoridade. Enquanto os professores, eles não precisam mais ser necessariamente uma autoridade, eles são mais amigos. Então, eles são mais divertidos, eles são mais engraçados, eles deixam coisas que os pais não deixariam. E ali eles acabam encontrando realmente um campo perfeito, Sim. numa idade onde as crianças são imaturas e realmente vão se deixar levar pelo que é trazido ali. Então, é blindar por todos os lados, inclusive pelo uso de telefone. Muitos pais acham que, não, eu tenho um aplicativo onde eu rastreio tudo. Uhum. Mas quantas vezes por dia você olha o tudo que os seus filhos estão fazendo? Ou você olha uma vez por mês, bate o olho e acha que tá tudo certo? Ou você só carrega essa segurança achando que e nem olha o que tá acontecendo ali? Mas mais do que isso, são poucas as coisas que realmente são interessantes para uma criança e um adolescente no telefone. Uhum. Mas, dependendo da escola, todos os alunos têm celular, todos os alunos têm iPad, têm computador, têm tecnologia. Acabam caindo também numa coisa que é trazida pela nossa cultura de que o seu filho vai ficar para trás. Hoje todo mundo entende de tecnologia, seu filho tem que entender também. E quando você pisca, ele tá assistindo vídeos que não deveria, de propagandas do YouTube, tendo conversas com crianças que têm educação completamente diferente do que a que você prega dentro da sua casa. E são as brechas, né? São as brechas que, por mais que a gente tenha consciência, não é só a consciência, é a É. vigilância, Acho é engraçado vigiar. essa mentalidade, né? Seu filho vai ficar para trás. Imagina se ele não tivesse acesso à tecnologia e tivesse lendo livro todo dia. É óbvio que ele seria formado muito, muito melhor. Mas as pessoas acham que por si só a tecnologia é um bem. Na verdade, ela é neutra, né? É uma ferramenta. Pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal. E, mas sem dúvida, isso tá afetando muito, né? Hoje em dia você vê os pais com que idade já recorrendo a telas para as crianças? As famílias que elas são um pouco mais da nossa bolha, digamos assim, eu vejo com 6 anos de idade. Nossa, eu achei que eu achei É, que você ia falar que na nossa bolha seria, né, as pessoas têm uma não. consciência, mas eu vejo que tem uma consciência maior, né, de quem tá estudando, quem tá Sim, em contato 6 com esses anos assim, temas. que eu digo da nossa bolha não tão centralizada, tá? Mas que já tem ali alguma consciência, já se questiona um pouco mais. Sei. Então coloca ali nos 6 anos pra não ser tão diferente dos coleguinhas, mas eu deixo usos pontuais de 1, 2 horas por dia e eu tenho um aplicativo que rastreia. Uhum. Então, assim, quem tá mais ao redor da bolha, digamos assim, eu Sim. vejo 6 anos mais ou menos. Porque de resto já é bem novinha mesmo, 3 aninhos, já tá ganhando de presente, já tem o próprio tablet, porque vai no restaurante, não precisa ficar com o telefone dos pais, já Uhum. fica com o próprio telefone. Então, ali com uns 3 aninhos mais ou menos já tá ganhando. Agora, no centro é um pouco diferente, que já são as famílias que são mais atacadas, né? As famílias que muitas fazem o homeschool, Uhum. trazem realmente a criança para dentro da família, que Sei. já é com, seus filhos não vão ter amigos, eles não vão ter convivência social. Já são as narrativas, mas que já são pessoas mais preparadas para lidarem com essa narrativa. Já é Sei. um público mais nichadinho, digamos assim. Sei. Mas para quem já tem alguma consciência de que faz mal, ainda assim acaba cedendo e liberando com uns 6 anos, mais ou Sei. menos. E para os adultos é um problema sério hoje em dia também, né? A questão das telas, o vício em rede social. Eu queria te perguntar como você lida com isso, né? Porque você está na internet, você trabalha com isso, e
para mim é um grande dilema na minha vida, porque eu vejo o bem que faz, né? Quantas pessoas a gente consegue atingir, falar de bons valores através da internet, mas ao mesmo tempo é um vício. E se você não se policiar, você fica nesse negócio de dopamina da rede social. Primeiro, você acha que isso está prejudicando os casais, tempo de qualidade dos casais? E segundo, como que você lida com isso? Não existiu até hoje uma caixinha de perguntas que eu abri e eu não recebi pelo menos umas 20 pessoas falando isso. O meu marido só fica no celular, o tempo todo ele tá no telefone, ele fica assistindo Reels, TikTok, e a esposa também. Minha esposa tá o tempo todo no celular, ela não quer saber de mim. Sempre tem uma queixa de um dos lados, mas comumente um reclama, só que os dois ficam no telefone, Uhum, sabe? Deitam um do lado do outro, ó, solta o celular aí, hein? Mas enquanto tá no telefone também. Porque realmente é algo ali que dispara uma dopamina que parece que a gente tá descansando, mas não tá. uhum, E é feito, os vídeos, a maneira como eles são feitos, e nós que produzimos, a gente entende como isso é estrategicamente formulado para aprender na tela. Então, isso tem sido um grande desafio para os casais que não jantam mais juntos, não têm tempo de qualidade juntos, mas os dois passam a noite pelo menos 1 hora por dia no telefone, cada um no seu telefone, e uhum. fazendo o que precisa ser feito. Sei. O que eu consegui trazer, né? Eu que tô ali dentro do digital, produzo muito conteúdo, respondo caixinha e tô em algumas frentes que são do telefone, então eu preciso obrigatoriamente usar a tela, Uhum, é colocar limite. sei. É trazer o que eu falei ali, né, de prioridade. Eu posso Uhum, produzir mais? Posso. Eu posso ganhar mais? Posso. Eu posso ser mais conhecida, levar meu trabalho para mais pessoas e ajudar mais? Posso, mas não vai ter valor se eu não tiver com a minha família. Se eu sei. estiver comprometendo a minha família. Sei. Também é o meu propósito ajudar pessoas e eu amo fazer isso. Para mim foi muito difícil sair de consultório. Uhum, Foi muito difícil deixar de ter contato com as pessoas. Eu que respondo dentro das minhas comunidades, aluna por aluna, porque eu realmente gosto. Isso para mim tem um significado muito forte. uhum, Mas não pode tomar frente da minha família. Não pode prejudicar a minha família. Então eu realmente me coloco limites muito sérios, onde eu me cobro bastante de eu produzo muito, produzo durante o dia, nos horários que eu não estou com eles. Quando eu uhum, estou com eles, é com eles. uhum. São raros os compromissos que eu preciso realmente marcar e que eu vá comprometer minha família. Então, por exemplo, não é todo podcast que eu aceito convites, Uhum. não é toda palestra. Palestras internacionais até hoje eu não aceitei nenhuma, porque comprometeria demais a minha presença em casa. Eu vi você falando outro dia que te chamaram para fazer algum evento fora do estado. Aí você falou, é difícil me tirar da minha casa. Exatamente. Exatamente. Até para um podcast que eu fui no Rio, incrível. Eu queria muito ir naquele podcast. Fui, foi muito O legal. Anima, O Anima. eu já fui lá também. É muito Eles são bacana, muito né? legais. A Kênia e o Bertaldo. Isso, nossa, são pessoas incríveis, É. muito bacanas. O santuário também Nossa, que coisa maravilhosa. lindíssimo. Maravilhoso. Mas eu fiz um bate-volta. Eu fui de Uhum. manhãzinha, terminei o podcast e saí correndo pra voltar pra casa e ter tempo de organizar o jantar, de estar ali com eles e de não ficar comprometendo tanto a minha presença. Sim. Porque é muito bom crescer profissionalmente. É muito importante impactar famílias, ter prosperidade financeira, viver de acordo com o nosso propósito, levar uma mensagem que, graças a Deus, hoje mais pessoas estão levando, mas o trabalho ainda é muito grande. Uhum. É muito bacana viver isso, mas nada pode tomar frente da nossa família. Sim. Não tem mais valor. E também é muito fácil se perder. É muito fácil, eu ia falar isso, né? Porque é muito fácil a gente justificar o que a gente tá fazendo para nós mesmos. Ah, então eu tô fazendo, mas eu tô impactando muitas pessoas, né? Eu tô Sim. levando uma boa mensagem. E muitas vezes a gente vai se As enganando. justificativas são lindas, não são? São lindas. É. São lindas. Não, mas aí eu vou impactar mais pessoas, vou ajudar. Olha aqui esses depoimentos. Eu É, recebo tantos e tantos depoimentos. Olha aqui, é muito fácil. E também é muito fácil a gente se perder pro telefone, se perder pra descarga sim, de dopamina, sim. que é incrível também. É. É realmente se vigiar todos os dias. É isso que eu ensino todas as minhas alunas. Não é assim, vou fazer isso aqui, daqui pra frente vai ficar mais fácil. Não, Vai ficar mais difícil, mas vai ter mais significado.
Sim, E sim. vale mais a pena. É o que faz muita diferença pra mim é quando eu não pego o celular logo de manhã, né? Você acorda e aí levanta, vai fazer suas coisas, café, brinca com as crianças, tudo. Os dias que eu levanto e a primeira coisa que eu faço é pegar o celular, parece que já vem uma carga de. Parece que o seu cérebro já fica mais comprometido o resto do dia, né? Logo de manhã você tem aquela carga já de dopamina, Sim. então eu vejo que isso. A cabeça fica pesada, A né? cabeça fica pesada. É. É, exatamente. E sabe uma coisa também que eu percebi? A cabeça fica pesada e dificilmente são de boas coisas. Uhum, Porque você até começa a pegar e assistir coisas bacanas, eu sigo pessoas legais, mas o algoritmo também sempre vai trazendo outros conteúdos pelas beiradas. sim. Eu recebo muitos relatos de mulheres casadas que elas buscam conteúdos para ajudar nos casamentos e acabam caindo em conteúdo de divórcio, em Nossa. conteúdos de Conteúdo de frustração. divórcio, eu nem sabia que existia Muito, isso. nossa, Falando para muito. as pessoas se divorciarem. Sim, não tem mais jeito. Então, assim, ó, 10 sinais que o seu marido é narcisista. Só que são coisas que, são típicas da nossa geração, que é completamente egoísta. Uhum, E um casamento, quando já não começa muito bem, ou até começa bem, e cada um vive a sua própria vida, ganha seu próprio dinheiro, são coisas completamente separadas, você vai ler aquela lista e vai falar: "Ah, eu me casei com um narcisista." Dali pra frente é só pra trás, porque aí é narcisista e já começa a fechar diagnósticos sobre o marido começa a virar um vilão cada vez mais, comportamentos que o marido tem que pra ela nem era um problema. Ela nem ligava muito pra aquilo ali. Ela uhum, começa a ligar e achar que são coisas seríssimas e o casamento vai ficando cada vez mais comprometido. É a mesma coisa quando a gente diz que quer comprar alguma coisa perto do telefone. Dali meia hora você vai abrir o telefone e vai ter uma propaganda daquilo ali. Vai. uhum, Quando você fala alguma coisa do seu casamento pra alguém, em algum momento, meia hora depois, vai aparecer um conteúdo sobre casamento. E nunca é algo edificante. uhum, Nunca é algo lute pelo seu casamento. sim. Diálogo, converse com o seu marido, se abra, vocês são diferentes, ótimo, usa a diferença a favor do casal, aprenda a conviver com uma personalidade diferente da sua, vocês só... Nunca. É sempre, realmente, seu marido é problemático, ele é narcisista, o casamento não dá certo, olha como a mulher tem mais carga do que o marido, e aí tem várias montagens, inclusive, com a mulher, assim, com tijolos nas costas, enquanto o marido tá feliz e saltitante, com a Uhum, mulher carregando sacolas, enquanto o marido... Sempre reforçando essa narrativa de que para a mulher é muito mais pesado do que para o homem, da diferença das demandas, enfim. Isso faz com que as mulheres acreditem e o algoritmo leve a essa geração divorcista. sim. Então, o celular atrapalha de várias maneiras se a pessoa não percebe. Ela tá consumindo conteúdo sobre isso Hum. e se afastando cada vez mais do marido. E a questão da infidelidade? O celular é um fator Sim. importante para isso também. Se bem que isso sempre existiu, né? Não sei se Sim, o celular acelerou, com certeza facilitou, facilitou. né? É. A opinião polêmica, que para você não vai ser polêmica, porque nós estamos na mesma bolha, mas se fosse em outro podcast seria, não tem senha entre marido e Uhum, mulher. E se começa a ter senha, se dentro de um casamento, eles fazem questão de ter senha, tem picuinha aí no meio. alguma coisa tá estranha, né? Alguma coisa, alguma coisa. Porque quem entende o que é o casamento, o que é o sacramento, o que é até que a morte nos separe, enfrentaremos todos os desafios juntos, na alegria e na tristeza. Não existe senha de celular. O que é um aparelho eletrônico perto disso? Da Hum, grandiosidade do compromisso que você assumiu. Não é uhum, nada. Senha de banco, Instagram, dane-se, não tem sentido nenhum. sim, Se a pessoa precisa de uma senha e faz questão disso, alguma coisa tem. sim. E até por experiência clínica, alguma coisa tem. A pessoa que esconde, é uma conversinha, uma coisinha que tá deixando passar, é uma brecha que abriu. Sempre existiu, né, a questão da infidelidade, os casamentos sempre sofreram com infidelidade, mas realmente isso foi agora escancarado. Inclusive, o consumo
Pode falar aqui? Pode, o que quiser. De pornografia. Então, às vezes, não existe uma outra mulher, mas existe um consumo que também foi colocado. Assim como as mulheres tiveram ali as narrativas próprias do gênero, os homens também tiveram. Foram apresentados a pornografia pelos próprios pais. Olha essa revistinha aqui. Meu filho tem que ser homem. Não se preocupou em forjar um homem, né? De caráter, de moral, de vida espiritual. Não, é um homem que gosta de mulher. É. Então, ali ele já perdeu a sensibilidade. Ainda que existe um movimento que os homens estão tomando conta do quanto a pornografia realmente acaba comprometendo, mas muitos ainda não têm. Então, às vezes esconde o celular, mas por consumo mesmo de pornografia, de... Aí tem aquelas páginas, né, de mulheres sensuais e tudo mais. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, eu ia num barbeiro perto da minha casa, e toda vez que eu ia, ele me colocava uma Playboy no meu colo, com 10 anos de idade. Ele, ó, Meu Deus. olha aí, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E criança, né, você não entende muito bem, você fala, tudo bem e tal, ele, né, tá me mostrando mulher, mas você vê como isso foi formando o imaginário de toda essa geração, Sim. né? Foi a geração da banheira do Gugu também, no domingo à tarde, na As televisão. dançarinas do Faustão. Exatamente. Mas nos casais, realmente, se você... E na minha cabeça, assim, dá mais dor de cabeça, porque se você não consegue deixar o celular, né, com a sua esposa, por exemplo, e ficar tranquilo, é muito ruim isso, né? Você fica com aquela ansiedade, nossa, mas ela não pode ver tal coisa. Sim. E quando você tá totalmente comprometido com o casamento, você não tem o que esconder, fica muito mais leve, né? Você fala, bom, eu não preciso me preocupar com nada. Eu não consigo imaginar pessoas que levam uma vida dupla, assim, com um amante, Imagina, uma mulher já dá bastante trabalho, né? Você realmente ter que arquitetar, né, tudo e viver escondendo, viver Sim. na mentira. E você vai fragmentando a tua própria personalidade. Não tem como você ter uma vida plena vivendo dessa forma, né? Exato. Mas são pessoas que elas já nem sabem, nunca souberam provavelmente o que que é uma vida plena. O que é uma vida onde você não tem nada a esconder, onde tá tudo bem, sabe? Onde você chega em casa e você gosta de conversar com o seu parceiro e com a sua parceira. Infelizmente, foram poucos os homens, agora falando, né, dessa questão da pornografia, que não caíram em algum momento da vida, nem que fosse ali no começo da infância, na pré-puberdade, na puberdade, que não caíram em algum tipo de consumo e aí precisaram se desfazer desse consumo, mas que desde cedo foram desensibilizados ao tipo de mulher que eles acabam olhando. Muitos têm mulheres maravilhosas e é muito triste, viu, para a mulher quando ela descobre o marido na pornografia, porque ela se sente pequena, feia, insuficiente, e ao invés de entender o movimento que aconteceu para que o marido chegasse ali nesse consumo, né? Então isso foi introduzido na vida dele quando ele era novo, foi desensibilizado, não, poxa, eu não sou suficiente para o meu marido. Ao invés de olhar para mim, ele prefere olhar para uma tela. Ao invés de me desejar, ele prefere desejar um personagem. É muito triste, muito complexo para a mulher lidar com isso. Inclusive, eu sempre direciono as mulheres, se você descobriu que o seu marido tem esse tipo de consumo, procure ajuda psicológica. Não é algo fácil de ser encarado para a mulher, porque ela sempre vai se questionar, vai olhar para o próprio corpo, vai olhar para as próprias ações, sendo que, via de regra, isso não foi depois do casamento. Sim. Isso foi construído lá atrás. Mais uma coisinha ali para também tirar o homem do centro da família. Não foi ensinado para esse homem a ser homem. O cabeça, o portador da missão, o que vai honrar a mulher, como é ser um marido, Sim. como é ser um bom pai, a firmeza de um pai presente. Não, meu filho tem que ser homem, olha essa revistinha aqui, que legal. Exatamente. Você é tão homem quanto a quantidade de mulheres que você sai, né? Toda Sim. a minha geração cresceu escutando isso. Sim. E sendo normalizado, né? Isso Sendo daí é coisa de normalizado. homem. Imagina. Por que você liga pra isso? É coisa de homem. É. Ninguém precisa saber. Coisa de homem. É muito triste. Yasmin, como foi o seu processo
né, de se aprofundar nesses estudos? Você sempre teve essa base transcendental, essa base religiosa? Ou isso foi sendo construído? Não, foi sendo construído. Eu não vim de uma família religiosa, não tive uma base religiosa, moral, nem de vivência, né? Nem aquele católico de BGE que vai só à missa de vez em quando. Não tive também. Pelo contrário, os meus pais nunca seguiram uma religião. E eu fui apresentada ao ateísmo muito cedo. E ganhando livros, inclusive. Então eu lia muito sobre isso, mas livros com essa tendência, né, com esse pano. E quando eu comecei a estudar psicanálise, piorou. Porque quando você vai para psicanálise mesmo, raiz, que hoje já foi lapidado, então a gente já consegue extrair algumas coisas bacanas, mas na psicanálise mesmo piorou muito. Freud, principalmente. Freud, principalmente, que tem a raiz totalmente, somos animaizinhos, você sentiu prazer, você faz, não existe nada maior do que o seu próprio ego, né? Então, seja norteado por ele. Né? Ele era ateu, Então, quando eu estudei psicanálise, pirou muito, e eu tinha pra mim que as pessoas inteligentes mesmo eram ateias, que era coisa do passado, pra que você vai acreditar nisso? Mas tudo bem, tinha umas senhorinhas ainda quadradas que elas frequentavam a missa e se elas gostavam, tava tudo certo. Até que eu comecei a me aprofundar um pouco mais e eu ouvi falar de um senhor que era muito polêmico, tinha grandes frases ali marcadas na internet e eu ouvi falando mal deles, inclusive. Claro. Mas de lei. Mas como uma boa curiosa, eu falei, eu vou comprar um livro dele pra ver o que é. E aí eu caí no mínimo. O mínimo que você precisa saber pra não ser um idiota, do Olavo de Carvalho. E aí eu li aquele livro, ainda com a minha soberba, tá? Selecionando os capítulos que realmente deveriam ser interessantes e que não deveriam. E a hora que eu comecei a ler, eu falei, meu Deus do céu, deixa eu voltar que eu ainda não entendi esse capítulo. E aí eu li o capítulo de novo, e ali eu percebi a minha burrice. Eu falei, não é possível. E eu li várias vezes o mesmo capítulo. Tem um livro que é muito rasurado, depois eu comprei outro quando começou a ficar escasso, né? Quando a editora tirou de linha, eu comprei outro porque o meu tava rasurado demais. Mas eu lia várias vezes, eu falei, não, eu preciso de mais. Aonde eu encontro? Comecei a pesquisar, fui comprando mais livros e quis mais, me inscrevi no COF, fui fazer a primeira aula ali. Falei, não, eu não sou burra, eu sou uma imbecil mesmo. Nossa. A primeira aula do COF é maravilhosa. Maravilhosa, mas ao mesmo tempo, para mim ainda era muito complexo, porque eu nunca tinha pensado por essa linha. Então eu assistia várias e várias vezes, acho que as primeiras 30 aulas eu devo ter assistido, eu fiquei 1 ano seguramente nas primeiras 30 aulas. Eu devo ter assistido umas 2, 3 vezes pelo menos. Até que eu pensei, bom, se Olavo de Carvalho, um filósofo dessa envergadura, era católico, quem sou eu na fila do pão pra falar que isso é coisa de gente burra? E foi aí que começou o meu processo de conversão. Então, eu comecei a frequentar a igreja, o meu marido, a família dele é evangélica, então a gente tentou frequentar algumas igrejas evangélicas, mas nunca demos continuidade, visitas muito pontuais. Então, eu ia à igreja católica sozinha, principalmente por ser domingo de manhã, um período típico de preguicinha, né, matinal, então eu ia sozinha. Mas como nós, sempre muito acostumados a fazer tudo juntos, começou a ficar muito estranho ali depois de alguns meses. Eu sair de casa e ele ficar final de semana separados. E aí ele começou a me acompanhar. E foi aí que realmente começou o nosso processo de conversão, que também levou anos, onde eu precisei batizar minha primeira filha. Ela nem era batizada na igreja. Então nós fomos regularizando toda a nossa família até chegarmos ao sacramento do matrimônio, porque nós já éramos casados, mas só no civil, só no contratinho civil. Então foi onde a nossa vida realmente, não só espiritual, mas até no casal, porque o casamento toma outra forma. Sim. E é o que você disse em algum momento, o casamento, ele precisa ter Deus. Ele tem que ser um triângulo, porque os desafios, eles são muitos e sempre vão ser, assim como na nossa vida. Se fosse a vida de solteiro, também seriam muitos desafios, só são desafios diferentes. E se nós não temos Deus, nós não temos a palavra, nós não temos algo que é maior do que nós mesmos, como um norte, como uma bússola, como força,
a gente desaba. Sim. E fácil, e rápido. Uhum. A gente cede para os desafios, a gente cede para o mundo, porque o mundo, ele é tentador. Sim. Então, Sim. foi ali onde realmente tudo começou. A minha conversão veio através do Olavo. Ah, que bacana. E como que foi esse processo pro seu marido? Quando você começou a frequentar a missa, ele ficou desconfortável no início? Como é que foi? Ele teve um processo intelectual também de conversão ou foi mais acompanhando você na missa? O meu marido confia muito em mim, né? Eu sempre digo também para as minhas alunas, o casamento, ele não é dado, ele é construído. Claro que encontrar uma boa pessoa é importante, mas não adianta você encontrar o ouro se você não souber trabalhar com ele. Uhum. O ouro vai ser jogado no lixo e não vai ser lapidado, certo? Então, nós temos um casamento onde o diálogo sempre foi muito rico, nós sempre fizemos tudo juntos, ele sempre confiou muito em mim e, inclusive, nas minhas decisões, digamos assim. Ele dá a palavra final, mas ele me ouve, porque nós construímos esse vínculo. Uhum. Então, quando eu falei para ele, eu trazia o meu testemunho, ele via o que estava acontecendo dentro e fora de mim também, nessas idas à igreja, que é muito mais do que só uma visita, ele também se interessou. Uhum. Ele não teve um processo intelectual de estudar filosofia e de ser trazido ali por outras correntes, mas ele teve um processo espiritual lá dentro muito forte. Muito Uhum. forte, onde a família tomou realmente um outro corpo para ele e onde principalmente ele entendeu, ele sempre teve esse papel masculino dentro do casamento, mas depois do processo de conversão foi Uhum. muito mais forte, porque a religião, ela traz ordem, né? E eu, inclusive, disse isso no Ânima. Eu gostei muito eu sou muito preto no branco, metódica, e é o que é. Eu não gosto de ideias confusas e bagunçadas. Então, Uhum. tanto que quando eu ouvi falar mal do Olavo, eu falei, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu tirar as minhas conclusões, deixa eu ir atrás, li um livro, gostei, fui atrás de mais coisas. Então, eu sempre gostei disso. E isso faz com que eu consiga ter um raciocínio bacana e levar algumas ideias pra dentro do meu casamento. Eu me perdi, eu tava falando alguma coisa do meu marido? Você falou que ele sempre que mudou a visão dele sobre em relação ao papel dele na família. Isso. E aí ele trouxe essa questão do cabeça da família. Ah, lembrei onde eu tava. Assim como eu não tive muitas referências, ele também não teve, sempre trabalhou em comércio. Meu marido é comerciante, uma linha um pouco mais tradicional, mas de realmente ter esse norte, ó, aqui é o papel do homem, aqui é o papel da mulher. Ah, lembrei. O que eu gostei muito, que eu falei lá no podcast Ânima, inclusive dentro da Igreja Católica. Igreja Católica não é bagunça. Uhum. Entende? Não é assim, ah, você entrou, então você pode comungar, você pode fazer o que você quiser, você já vira uma pessoa grande e importante aqui dentro em poucos dias. Não. É o contrário, você entra lá, você é um lixo, né? Você não é Você não é ninguém. ninguém. Nada. E assim, é tão bom porque mata, é um processo onde te mortifica de verdade, mata a sua soberba. Nós passamos por isso juntos, sabe? De entender o nosso tamanho no mundo, o quanto a gente ainda precisava evoluir. Eu gosto demais disso dentro da Igreja Católica. Então não foi assim, ah, a gente entrou e é isso aí, foi super legal e de domingo a gente ia lá. Teve todo um processo de catequese da mais velha, a nossa catequese, toda a preparação para a Eucaristia, tudo que acontece, inclusive nós fazemos ainda catequese para crisma, porque nós nos convertemos e passamos por tudo, mas até fazer isso com toda a família, a Uhum. gente ainda vai vivendo grandes etapas. Sim, E eu gosto muito disso, porque não é bagunça. E ao sim, mesmo tempo que coloca ordem no nosso espírito, obviamente acaba colocando ordem em toda a nossa vida. sim, Então isso fez com que ele enxergasse o papel dele como homem dentro de casa e também o meu papel como mulher. Me deu sim. muito mais clareza do que é, do que não é, para onde eu vou, me deu a base que eu tanto precisava. E no Instagram, na produção gratuita de conteúdo, eu até trago alguns de história bíblica, eu dou uma pincelada, digamos assim, mas todo o pano de fundo do que eu faço são ensinamentos bíblicos, é moral Sim. religiosa, dentro dos nossos valores. E aí, dentro dos cursos, eu trago isso muito forte para as mulheres, Uhum. porque a gente até pode ter transformações fora da igreja, mas é incomparável. Sim. Não tem como. É incomparável. Você ter uma vida espiritual e você não ter uma vida espiritual, mesmo tendo consciência de todos os movimentos, não tem como a gente comparar.
Sim, a gente vê isso principalmente nas dificuldades, né? Porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, quando, né, tem eventos extremamente difíceis, desafiadores, aí a gente vê a importância que tem uma formação realmente profunda, né? Você ter esses valores enraizados em você. Sim. Você não se perde. Você não se perde. Você não perde o chão. E como foi o processo para... Então, você primeiro recebeu a primeira Eucaristia antes do casamento. Como que foi esse processo Depois. para você? Porque para mim é um pouco similar à história. Eu fui ateu na adolescência também. Você chegou a ler Richard Dawkins Sim. na adolescência? Eu Eu li tenho Deus no vários na minha Delírio. estante. Sim. Esse O livro Gênio fez um... Egoísta, O Mundo É, Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. exatamente. Pra mim foi Sim. Eu ganhei esses igualzinho. livros com 15 anos. Eu li com 15 anos também. Virei ateu com 15 anos. E eu pensava exatamente a mesma coisa. Nossa, como que pode alguém acreditar em Deus, né? Isso é uma ilusão criada por pessoas fracas que não conseguem lidar com a realidade. Pessoas inteligentes seguem a ciência, eu queria seguir a ciência. Sim. E... Porque a ciência é o avanço. Essa é a narrativa, né? Exatamente. E aí, pra mim, foi muito forte a experiência da primeira Eucaristia. Eu queria saber como que foi pra você, porque a maioria das pessoas que nascem em berço católico é algo natural, né? Ela faz como criança ainda a primeira comunhão. Sim. E obviamente eu gostaria de ter tido essa base desde a infância, mas como eu não tive, eu consegui aproveitar muito como adulto, né? Esse processo foi um processo muito forte para mim mesmo, né? O momento que eu recebi a primeira Eucaristia realmente foi... Ali eu considero que foi o meu encontro verdadeiramente com Cristo. E eu queria saber como que foi para você esse processo. A gente tá com tempo ou eu posso te contar uma história? Pode contar, à vontade. Os meus pais são divorciados. Desde que eu nasci, bebezinha, nunca vi os meus pais juntos. Os meus E eu também se assisti... divorciaram logo depois que eu nasci. Olha só, bebezinho também. É, Nunca viu juntos. nunca vi juntos. E eu não sei se você tinha isso, mas acredito que sim. Por mais que a gente não tenha, quando criança, consciência, né, do que é isso, e também não conhecia outra realidade, então era o que era e não tinha muita margem para questionar. Uhum. Mas eu sempre senti falta. Eu sempre via que tinha alguma coisa faltando ali. Eu não tinha uma coisa que eu sabia que era importante. E uma coisa curiosa é que ninguém na minha família é casado. Ninguém. Os meus pais, os meus avós maternos não são casados, os meus avós paternos não são casados. Tios, tias, primos, primas, não existe um Fleming que seja casado. Ninguém. Eu sou a única casada. Nossa. Então, pra mim, sempre foi muito forte a falta disso. Uhum. Eu sempre soube que faltava alguma coisa, mas eu não sabia como fazer essa coisa funcionar, justamente pela falta de referências. Então, talvez por isso que eu sempre fui tão curiosa na hora de estudar, porque eu realmente queria entender como funcionava. Uhum. Eu queria entender como que era, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer, o que não foi passado pra mim, o que eu não pude assistir, eu queria tirar pela minha própria experiência. Por mim, claro, pelo que eu sofri, pelo que eu vi, mas pelas minhas filhas. Eu não queria que as minhas filhas passassem pelo que eu passei. E isso tem um significado muito forte no meu trabalho, porque enquanto eu resgato algumas mulheres e algumas famílias, eu também estou resgatando aqueles filhos. Eu também estou resgatando aquelas crianças. Aquelas crianças não vão passar pelo que eu passei, pelo que você passou. De não ter aquela base. Uhum. De não ter o pai e mãe, de cada final de semana vai para uma casa diferente. Ah, mas é super legal, porque são 2 festas de aniversário. Imagina, eu quero uma festa só com meu pai e com a minha mãe. Eu quero eles juntos, eu não quero ter que me preocupar em como vai ser na minha formatura, porque eles vão se encontrar e vai ser desconcertante. Entende? Então, o meu trabalho tem um propósito para mim que é ainda mais forte, porque eu sou um caminho, um meio para livrar algumas pessoas que seja da próxima geração de passar pelo que a gente passou. Uhum. Então, Você tá dentro... rompendo todo um ciclo da sua família. Muito simbólico aqui. Você é a Sim. única mulher casada da sua família. Sim, é bacana, né? Demais. É muito Deus deu uma curioso. missão grandiosa pra você. E é muito legal porque eu vejo que eu não sou a única, olha só. Eu não sabia da sua história, mas a gente se sentou aqui e você tem uma história similar. Você também teve pais divorciados, acabou indo pro ateísmo e com certeza a gente não caiu nisso por acaso, Sim. né? Não teve aquela base, não teve uma família, enfim, que te levasse por esses caminhos que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, tudo bem, mas qual que é a parte importante? Eu posso levar as minhas filhas.
Sim. E você pode levar os seus filhos. Então, por que eu contei isso, né? Eu trouxe isso nessa sua pergunta. O que pra mim até hoje foi mais simbólico, foi um dia assim, que pra mim é até emocionante lembrar, foi a primeira Eucaristia da minha filha mais velha. Ali eu falei, eu fechei a tampa do bueiro. Agora não extravasa para minha próxima geração. Eu passei por isso, eu assisti isso, nós sabemos do que é passar por isso e assistir isso, mas os nossos filhos, eles não vão saber. Os nossos filhos vão ter pai e mãe dentro de casa, os nossos filhos vão aprender o que é certo, o que é errado, como a vida funciona, como não funciona, como é um casamento, e eles vão poder levar isso para sempre. E por mais que o mundo venha com a cultura e com todas as armadilhas e ferramentas que existem, né, para tentar corromper a vida das nossas crianças, a gente fez o nosso trabalho. A gente está lutando o bom combate, mostrando isso e forjando as nossas crianças. Sim. Elas vão saber para onde voltar. Elas não vão cair no que eu ouço muito, né? Eu estou sem chão. Elas sempre vão ter um chão. Que é Deus, que é o caminho, que é a trilha, que é o aprendizado. Então isso acaba não, é um propósito para mim muito forte, muito evidente. Sim. Então a primeira Eucaristia da minha filha mais velha, ver ela dentro da igreja, né, levar para catequese já era todo um processo muito importante para mim. Mas assistir ela comungando e entendendo o que ela tá fazendo, que não era só um pãozinho, mas ela entendia, porque ela tinha esse pano dentro de casa. Ela tinha essa vida espiritual dentro de casa. Então ela realmente tendo ciência do que era aquilo ali, nossa, você vai passar por isso. Eu fico Você vai emocionado de ver assistir meu seus filho pequenininhos. de 2 anos na missa, imagina ele na primeira comunhão. Nossa, é muito forte. Então, é realmente assistir uma nova história daqui pra frente sendo feita. A nossa geração, e isso é incrível o quanto tá forte na nossa geração. Exatamente. E eu fico muito feliz com, até depois da minha conversão, meus pais começaram a se aproximar também de Que Deus. legal. Então meu pai começou a falar, ele falava que acreditava em alguma coisa, né, algum ente superior. Aí teve um dia que a gente teve uma conversa, ele falou: agora eu tô confortável para falar com todas as letras. Eu não acredito em algo superior, eu acredito em Deus. E a minha mãe me falou, ontem estava conversando com ela, que essa semana ela vai até Aparecida para Olha rezar. só, que bênção. Para rezar. E isso é fantástico, né? Indescritível, né? É indescritível. E aí com os filhos é muito emocionante, né? Eu poder levar meu filho à missa, o de 2 anos, ele já sabe, todo domingo a gente vai. Óbvio que às vezes não é fácil, né? Ele fica muito agitado com 2 anos. Sim. Mas eu sempre explico pra ele, durante a semana eu vou falando: ó, filho, domingo a gente vai à missa, é muito importante, né? É o momento mais importante da semana, onde a gente vai conversar com Deus, conversar com Jesus. E aí ele vai pegando as palavras, né? Ele já aponta quando ele vê: olha ali Jesus, Maria. Aí eu explico pra ele: ó, papai vai receber o pão, sabe que pão é esse? Aí ele fala: o pão de Jesus. Aí eu falo: papai fica muito forte quando recebe esse Ai, pão. que fofa. Aí eu falo: ó, você vai querer um dia receber o pão de Jesus também? Ele fala: sim, sim. Então, é muito gratificante, né? Você vê que essa base já tá sendo colocada. E é isso, eu vejo que, né, a gente com todas as nossas falhas, né? Hoje eu me vejo lutando contra toda essa carga negativa que eu recebi a vida toda, né? Dessa cultura hedonista, materialista, e realmente lutando contra isso. Mas a gente conseguir passar isso adiante de uma forma mais clara para os nossos filhos é muito importante, né? Muito gratificante você ver a família que está sendo formada, né? Eu junto com a minha esposa agora, a gente tendo essa comunhão de valores. É realmente quebrar um ciclo, né? Você fala: tudo bem, meus pais, o casamento deles não deu certo, mas a gente vai fazer diferente agora, né? A gente vai fazer dar certo, né? Justamente por causa dessa base centrada em Cristo, né? Não tem como ser de outra forma. E graças a Deus tem muitas pessoas despertando para isso, né? Eu acho que quanto mais a cultura vai se afastando desses valores, quanto mais as coisas vão ficando desordenadas, mais as pessoas estão sedentas por essa busca, né? Então, por mais que a gente fique preocupado com o atual panorama da cultura,
eu tô esperançoso, de fato, porque eu vejo um movimento cada vez mais forte, crescendo. Bom, voltou a ser moda ser católico, né? Antes era um negócio até um pouco mal visto, hoje virou um negócio descolado, né? Você vai à Sim. missa, você reza. Então, como que tá a sua visão em geral em relação a isso? Você tá esperançosa com esse movimento que tá acontecendo? Eu vejo esse cenário também. Antes era da senhorinha, né? Ah, a vovozinha que acreditou a vida inteira, então ela vai à missa. E agora não. Nossa geração tá muito forte. Nós temos muitos, vou chamar de influenciadores, mas que não são realmente, né, influenciadores no sentido comercial, mas no sentido de trazer também essa missão, de Uhum, ter essa missão de espalhar a mensagem de uma maneira que a juventude consiga assimilar. Inclusive, que é o que a gente estava conversando, vocês trouxeram a filosofia, por exemplo, que era algo que, imagina, para que você vai ler sobre isso, estudar sobre isso? É coisa dos antigos e só de especialista. Não, para a vida das pessoas, e isso é muito rico, porque é um grande desafio também. Como que você vai trazer isso num mundo onde eles só querem vídeos de 1 minuto? uhum, Onde eles só querem consumo rápido? Então, vocês conseguiram realmente algo muito bacana e tem várias outras pessoas conseguindo trazer boas mensagens e conteúdos que realmente enriquecem a vida das pessoas e principalmente da nossa geração. Então, uhum. sim, tem muitas pessoas ainda, né, perdidas, a cultura é muito forte, mas tem um movimento de resistência crescendo que é impressionante. Sim, Impressionante. sim. É esperançoso mesmo. Ô, Yasmin, o que que você falaria para os casais que estão com alguma dificuldade ou que não tem problemas graves, mas o casamento é uma construção diária e sempre dá para melhorar, né? E o que que você falaria de forma geral que eles precisam colocar mais ênfase, precisam dar mais atenção? Há uma semana atrás, mais ou menos, eu estava lendo um comentário de uma publicação e um homem comentou assim: eu sou muito infeliz no meu casamento. Eu realmente não me casei bem. Mas se eu tiver que ser infeliz pro resto da vida, eu vou, porque o importante é os meus filhos terem pai e mãe dentro de casa. E não existe nada que eu não faça pelos meus filhos. Eu achei isso muito forte, é muito forte. Então, o que eu diria para os casais é: lembre-se dos seus filhos antes de tomar qualquer decisão. Não é só a sua felicidade que importa. E mais do que isso, o casamento ele não é sobre a sua felicidade. É sobre uma promessa que você fez diante de Deus. E mesmo que talvez você não tenha casado certo, faça um casamento feliz. Casamento é construção. É muito mais sobre como você constrói do que escolher a pessoa, porque de qualquer maneira, depois que você se casa, você e a sua esposa vão se forjar. Uhum, É para sempre. Então vocês nunca vão ser as pessoas que vocês eram ali anos atrás quando vocês se escolheram. uhum, É essa forja que faz toda a diferença. É vocês se forjarem como casal. Não aceitem serem infelizes. Busquem a felicidade, busquem ferramentas. É isso que eu trago para todas as minhas alunas: ferramentas para o casamento funcionar, ferramentas para o diálogo, para você entender o seu marido, para vocês lidarem com personalidades diferentes. Ferramentas, busquem ferramentas. Mas se em algum momento você precisar ser infeliz por um tempo, que seja. Porque a sua palavra, o seu valor, a sua promessa diante de Deus, a sua missão aqui tem muito mais valor do que uma felicidade mundana. E a uhum. felicidade você constrói com decisões difíceis, com consciência, dia após dia, vivendo pelo que é certo. Essa é a Uhum. verdadeira felicidade. Sim. Então, o casamento, ele nunca vem pronto, ele passa por fases. Muitos casamentos são compostos de grandes crises, mas o casamento, ele é construído, ele é forjado. Ah, mas está difícil há alguns anos, então significa que você precisa de mais ferramentas. Você Uhum. precisa de mais ajuda, você precisa de mais referências. E a referência nunca vai ser o seu colega do trabalho, nunca vai ser uma pessoa que você aleatoriamente encontrou. Boas referências, você precisa de uma busca. Uhum. Você não tropeça. É muito raro você tropeçar em uma boa referência. Você Sim. precisa buscar. Então, se hoje esse casamento existe, é porque ele precisa existir como um casamento, como algo sagrado que deve ser protegido e não descartado como um processo civil. Se tá Uhum. difícil, procure ajuda, procure ferramentas, faça acontecer.
Mesmo que um período de infelicidade seja atravessado, existem coisas que são muito mais valiosas. Ou a gente vai buscar essas referências, buscar ajuda e ferramentas, ou, eu uso esse termo de maneira didática, né? Ou o esgoto, que é a cultura, a geração, a revolução cultural que aconteceu e todos esses movimentos que a gente desenhou aqui, vai vazar para a próxima geração. Para a próxima geração é fato, mas para a próxima geração dentro da sua casa, Sim. com os seus filhos. E não adianta falar, é melhor a gente se separar do que os filhos crescerem assistindo brigas. Porque se os filhos estão assistindo brigas, é culpa do casal. Não é o acaso que fez Sim. as crianças ficarem na sala enquanto os adultos quebram tudo no quarto. Uhum. Então não tem como. Ainda assim é uma balança egoísta. São os adultos aguentando a carga dos adultos e fazendo isso funcionar para que as crianças consigam crescer em um solo firme e fértil, tendo o que a maioria das pessoas da nossa geração não teve. Então o casamento ele pode ser desafiador, mas ele não só é possível, Uhum. como ele é sagrado. Tem que ser possível, tem que fazer funcionar, tem que dar certo. É muito maior do que os próprios gostos e prazeres do momento. Uhum. É algo que tem que ser protegido a qualquer Sim. custo. Quando o casamento está com muitos problemas, normalmente é uma das pessoas que vai procurar ajuda, né? Dá para dizer se normalmente é mais o homem ou mais a mulher? Ou varia muito de caso para caso? O que eu vejo, tá? Das pessoas que chegam até mim. Quando um quer procurar ajuda de fato, geralmente é a mulher. Não que não tenha homens, tá? A maioria são mulheres. Mas esse homem, ele enxerga o problema. Ele sabe que esse problema existe, mas ele ainda fica no vai passar, é uma fase, eu vou levando até lá. É muito difícil o homem bater o martelo e sair do casamento. Uhum. Geralmente, para toda regra tem exceção, geralmente o homem só faz isso quando existe uma outra pessoa. Uhum. Agora a mulher não. A mulher, para dar esse passo, para sair, não precisa existir uma outra pessoa. Sim. Assim como para restaurar também, para ir atrás de ferramentas. A mulher, ela costuma ser mais proativa. Mas esse ponto, ele é muito importante. Muitas mulheres também ficam esperando o marido e olhando para os lados. E é onde eu trago, olha só, no final da sua vida, você vai prestar contas para sua própria consciência e prestar contas a Deus dos seus atos. E você não vai poder falar, eu não fiz, mas porque o meu marido também não fez. Eu não busquei, mas é porque o meu marido não buscou. É você, é a sua missão. Uhum. É o que você tá fazendo com a família que Deus te confiou, com os filhos que Deus te confiou. Então você busca ajuda sem olhar para os lados. Porque aí entra no, mas agora eu não respondo mais pro meu marido. Só que ele não melhorou, então eu volto a responder. Uhum. Agora eu fiz o teste de ter esse comportamento diferente, mas o meu marido não mudou, então eu volto a ter o comportamento de antes. Mas peraí, cada um com a sua missão. Claro, os dois na mesma missão, óbvio. Sim. Mas assim, não dá pra ficar olhando pro lado o tempo todo, e isso destrói muitos casais. Sim. Eu acho interessante quando você fala da mulher elogiar o marido. Eu vejo isso claramente, acho que é uma tendência dos homens, né? Quando, assim, se minha esposa começa a reclamar de alguma coisa, a minha tendência é parar de escutar na hora. Desliga, né, o botãozinho. Desliga, fala, eu não vou ficar escutando isso. Agora, quando a mulher elogia, nossa, eu adoro quando você faz tal coisa, nossa, me sinto tão bem, me sinto tão protegida quando você faz tal coisa. Aí o homem se sente cumprindo o seu papel de homem. Sim. Né? Você acha que muitas mulheres pecam por isso, né, porque a mulher sábia, ela consegue muita coisa, né, do marido, né, e de forma geral mesmo. Então, como que você orienta as mulheres nesse Se as sentido? mulheres soubessem o quanto. Porque a nossa primeira reação, nossa reação mais instintiva é realmente reclamar. Você viu que alguma coisa não tá boa, você vai falar o quê? Não tá bom. Faz melhor. Uhum. Não tá legal. Não gostei. Não era isso que eu esperava. É a nossa primeira reação. Por quê? Nós temos ali aquele nosso lado primitivo, instintivo. Então, o impulso vem e a gente, se não se controla, se não se domina, a gente solta. Só que aí a mulher vira uma buzina ambulante. É o tempo todo, porque tudo vai incomodar. Se nós não olharmos para a personalidade do outro, entendendo a personalidade do outro, ele é uma pessoa diferente de mim e ele sempre vai ser. Nós precisamos usar isso a favor do casal. Tudo vai incomodar
Muito, Uhum. muito. E a mulher vai virar a mulher buzina, a que pontua. Então, muitas chegam pra mim, principalmente na caixinha, e falam, nossa, eu já reclamei pro meu marido várias vezes, ele não mudou. Eu falo, nossa, jura? Que coisa, só o seu. Olha só! Porque se reclamar adiantasse, todas as pessoas seriam perfeitas. Uhum. Não muda. Se nós não mudamos com reclamação, por que, que o marido vai mudar com reclamação? Uhum. Ninguém gosta, ninguém se sente cativado, super inspirado, empolgado a mudar porque o outro reclamou. Uhum. Porque, mas ele sabe que não é do meu agrado. Tá bom, mas muitas vezes chegou num patamar de que nada é do seu agrado, então ele vai tentar viver uma vida individual. Uhum. E isso acontece, de fato, com muitos casais. Sim. Então, qual que é o grande poder da mulher e que ela ainda não percebeu ou percebeu e coloca como muito difícil? É trazer o marido e conduzir ele com sabedoria, de incentivar de verdade, de cativar o marido a ser melhor, de mostrar o que o ego que foi construído e fortalecido pela geração de mulheres empoderadas e independentes não tem permitido, de olhar para o marido e falar, eu preciso de você. Uhum. Você tá cansado do trabalho? Nossa, mas que bom que você trabalha por nós. Entende? Nossa, você tá passando por tal desafio, tal, mas você é inteligente, porque olha tudo que você passou até agora e você conseguiu desfazer esses nós. Eu tenho certeza que esse você vai tirar de letra. E aí, o que as mulheres falam? Ah, mas não tenho que elogiar no meu marido. É o ego, é o orgulho, é a soberba, é a vaidade. Ah, mas é muito difícil, eu não consigo fazer isso. Sabe o que é difícil? Você ter um casamento ruim. Difícil é você não conversar com seu marido. Difícil é você ver a sua família se desmanchando todos os dias diante dos seus olhos, enquanto você tenta trabalhar cada vez mais ou se esconder por detrás de alguma demanda para fingir que aquilo não tá acontecendo. Isso é difícil. Elogiar o marido é difícil? Sabe? Para! Difícil de verdade é assistir um divórcio, que muitas, inclusive, desdenham. Eu vejo muito isso, muitas desdenham do divórcio. Ah, eu já faço tudo sozinha mesmo. Vai passar por um divórcio. Nossa, é doloroso demais, demais. As pessoas é acham que vai ser a difícil. solução, né? Que tudo vai... A solução mágica. É triste, mas é muito difícil. E uma outra coisa que a gente vê na internet, eu não sei se esse tipo de conteúdo chega até você, mas chega muito até mim, principalmente pelas minhas seguidoras. São muitas mulheres divorciadas falando o quanto foi incrível elas se libertarem. Nossa. E isso dá a falsa sensação de que elas são a maioria. Uhum. De que o casamento é realmente algo ruim, porque elas são a maioria. Mas sabe qual é a diferença? Elas estão na internet num movimento de autoafirmação. Por todo o processo que elas precisaram passar e ainda estão passando, porque agora elas são as provedoras, elas precisam dar conta de tudo sozinhas, elas precisam lidar com os filhos saindo... Enfim, elas precisam desse conteúdo de autoafirmação. Faz sentido, eu sei que isso é parte do processo delas, não tô julgando. Elas Você acha que elas precisam disso. acreditam mesmo no que elas estão falando? Acreditar, acredita, mas a gente sabe o sofrimento que existe no final do dia. Quando a solidão bate, quando não tem ninguém para dividir a vida, quando os filhos questionam. É um processo doloroso. Mas, como elas produzem muito conteúdo sobre isso, elas dão a falsa impressão de que elas são a maioria, porque enquanto as mulheres que têm a família ainda, elas malemar têm tempo de produzir conteúdo. Entende? Elas não têm esse conteúdo viral de autoafirmação. Sim. Elas estão cuidando das crianças, elas estão cuidando da casa. São pouquíssimas as mulheres que conseguem conciliar. E isso é realmente desafiador. Os grandes do mercado, eles são homens. E não é por acaso. Uhum. Porque ou você entra numa rotina muito louca, que poucas as pessoas, ou poucas as mulheres que dão conta, ou você acaba deixando a família de lado. Sim. Entende? Então, muitas acabam produzindo conteúdo sobre o divórcio, que o divórcio é saída, que o problema é o homem é narcisista, que casamento é difícil, se livrar disso, eu me livrei e foi muito bom. Enquanto as mulheres que estão dentro de casa, elas estão dentro de casa, elas não precisam ficar se autoafirmando e produzindo conteúdo. Sim. Então dá a falsa sensação de que as outras são a maioria. Sim. E acaba levando mais famílias pro esgoto da cultura. Então eu falo que esse movimento nosso é um movimento de tampar o bueiro, de Sim. não deixar isso vazar para a próxima geração das pessoas que a gente alcançar, mas principalmente para dentro da nossa casa. Sim.
E quando a gente pensa na escolha das pessoas, né? Você mencionou, né? As pessoas que podem ter casado errado. O que você falaria para os jovens, né? Que estão conhecendo alguém, né? Para casar. O que eu costumo falar quando me fazem essa pergunta é que muitos querem achar a pessoa pronta. Falando, a pessoa tem que ser católica, tem que ir na missa todo dia, tem que... e não é assim, né? Assim, eu não acredito que exista alma gêmea, né? Amor à primeira vista. Eu acho que, como você falou, é uma construção, né? Você decide casar com aquela pessoa e todos os dias você vai construindo. Então não tem como você achar a pessoa pronta. Mas, de fato, eu acho que muitas pessoas estão escolhendo muito mal hoje em dia. Sim. Porque depois pode desfazer, né? Isso Sim, tirou muita responsabilidade, não só do ato sexual, né, com a sim, pílula contraceptiva, mas também do casamento, porque depois pode desfazer. Então as sim. pessoas não têm mais a dimensão do que realmente é um Você acha que é casamento. principalmente por causa disso, da banalidade de poder se Sim, desfazer? sim. É. De poder se desfazer e também de não ter o que você trouxe agora, né? É uma construção. Uhum. A escolha errada existe? Vai, até existe, mas não é tão frequente assim. O que seria a escolha errada? Aquela pessoa que realmente é muito perdida no mundo, totalmente viciada, totalmente É. corrompida. O homem que é folgado, isso eu falo muito para as meninas. Eu tenho várias meninas que fazem os meus cursos se preparando para o casamento, para quando encontrarem pessoas bacanas. E eu falo muito para elas, eu falo, esquece frufru. Homem não tem que ter frufru. Você não tem que escolher o homem pela beleza, pelos atributos que são superficiais. Minha filha, o homem tem que ser trabalhador. Você entendeu? O homem tem que Uhum. sair de casa, acordar cedo, trabalhar, voltar tarde, se preocupar com as coisas. Você tem que se preocupar com as coisas certas. Então, como o divórcio já veio algumas gerações atrás, acho que foram 3 gerações atrás da nossa, essa mentalidade de eu não sei também escolher muito bem o meu parceiro e o que olhar veio na nossa cultura. Uhum. Muitos escolhem pela carência, porque ele é super carinhoso. Mas desculpa, ele é uma lenga, ele é um super carinhoso, mas ele é um bundão que vai largar o mundo nas suas costas. Então, Uhum. realmente, a escolha errada existe, mas não é tão frequente assim. O que mais existe são 2 pessoas desnorteadas, que não Uhum. fazem a menor ideia do que é um casamento, de como faz um casamento funcionar. Sim, Então, o casamento, ele é construção. sim, É um forjando o outro o tempo inteiro. E não é forjando no grito, não é no tapa, não é na briga, não é na reclamação. É com sabedoria. sim. É sabendo comunicar. É realmente trazendo para dentro de casa valores que são muito maiores do que os nossos. Uhum. E aí a gente não se perde mais. Sim. Na maioria dos casos, se não, se as pessoas evitarem uma catástrofe, sei lá, casar com um psicopata ou caso de agressão, se Exato. não tiver isso, na maioria dos casos Sim, dá para você fazer a construção, sim. né? Porque Exato. normalmente sempre que fala sobre esse tema as pessoas puxam isso. Não, mas e os homens que agridem as mulheres? É Sempre. claro, você tá pegando um caso extremo, né? Mas tirando isso, na grande maioria dos casos, são dois seres humanos adultos que vão lidar todos os dias com os problemas e fazer essa construção. Sim. E a própria igreja, né, para esses casos que são realmente ali de uma agressão, de ameaça, de colocar, deixar a família exposta, a própria igreja traz a separação de corpos, Uhum, né? Não é nenhuma. Ninguém ali inventou isso com o divórcio. uhum, É possível separar os corpos desde que você tenha realmente um respaldo, um motivo para isso. Mas hoje não é o que acontece. sim. Frequentemente os divórcios não acontecem por questões assim que são realmente tão sérias. É Uhum, mais por ninguém sabe muito bem o que fazer, vamos levando até onde dá, casamento é isso mesmo. O que se ouve falar sobre casamento é isso, que é algo que cai na rotina. Ah, uhum, depois é isso mesmo, engorda. sim. Depois que casar, engorda. Depois que casar, cai na rotina. E aí você tem que fazer alguma coisa pontualmente pra sair da rotina. E o problema nunca foi cair na rotina. É Uhum, cair na rotina ruim. Na rotina perfeito. que não foi pensada, na rotina que não foi projetada pra família. É uma rotina de apagar incêndios, de matar cachorro a grito, de querer tirar as crianças da frente e de nunca ter tempo pro marido.
A rotina é fundamental. Como é Nossa, que vai viver sem rotina? pois é. E as pessoas não pensam. A rotina é a nossa base, não é? É lógico. Você tem que ter horário para fazer as coisas, com os filhos, né, no casamento, com o trabalho. Exatamente. E as pessoas estão sempre matando o cachorro a grito mesmo, de verdade, no limite do limite. Então não tem como isso ser bom. Mas Uhum. porque não foi pensado. Sim. Não foi ensinado para elas como isso precisa acontecer. Yasmin, obrigado pela conversa, foi excelente. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Tem um presente aqui para você, né? Esse aqui é o meu livro, Bússola, uma visão clássica sobre virtude, maturidade e sabedoria, né? A gente lançou pela editora EBV. Então, Olha só, fica bonito, o hein? presente para você. Muita gente que acompanha aqui já comprou o livro. Se você ainda não comprou, tá na Amazon, tá no site da editora EBV. A gente vai colocar o link aqui no vídeo. E obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Espero que gere muitos frutos. Eu acho que esse movimento é fantástico que está acontecendo. E graças a Deus, né, se a gente conseguir construir as nossas famílias fortes, viver esses valores, a gente vai poder passar isso para outras pessoas também. Sim, Então, siga, eu que siga em agradeço. Foi um frente com esse prazer trabalho. imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.